pouquinho mais de economia, então recebemos o Hugo Garbi, que é economista e professor do Mackenzie. Professor, bom dia, bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Olá, Rafael, bom dia. Obrigado mais uma vez pelo convite. Professor, só para a gente começar explicando o vínculo da inflação menor do ano passado com menos dinheiro para gastar nesse ano aqui. Olha, Rafael, com o novo arcabouço fiscal, nós temos um gatilho que é diretamente proporcional à inflação. Ou seja, você tem o seu aumento ou a sua redução, né, dos gastos do governo de acordo com a inflação registrada no ano anterior. Então, por que essa dinâmica, esse gatilho? Primeiro, porque você tem os gastos do governo, eles são diretamente proporcionais, né, à inflação que nós vamos registrar. Ou seja, o gasto do governo ele também registra, ele também influencia na inflação do país. Então, nós tivemos uma inflação aí de 4% e esse orçamento, naturalmente, ele vai ser proporcional, vai ser reduzido de acordo com o que foi registrado. Agora, isso pode atrapalhar mais o governo a alcançar a meta de déficit zero ou não tem peso tão significativo assim para o orçamento de um ano inteiro? Olha, Lívia, tem sim um peso importante, porque o governo, ele nesse primeiro ano, ele gastou mais do que o esperado, né? A gente lembra que houve um embate muito grande no primeiro semestre de 2023, com relação entre o governo e o Banco Central, forçando ali uma redução das taxas de juros, né? E as taxas de juros, a política monetária, ela é justamente para poder controlar a inflação do país. O governo também, o ano passado, ele pressionou bastante a inflação com a quantidade de gastos que ele fez. Então, quando você tem uma redução de 4 bi no orçamento, é significativo. O governo vai ter que ter responsabilidade fiscal, ainda mais. A gente sabe que o déficit zero é um desafio enorme, tremendo, né? Principalmente para uma política de intervenção econômica forte, como o governo vem fazendo. Vamos ver qual vai ser essa forma, né? Esse planejamento econômico, de onde eles vão tirar para poder cumprir com essa meta de déficit fiscal, né? Professor, na semana que passou, o presidente Lula disse o seguinte: os economistas, quem projeta a economia, institutos, organizações, vão dar com os burros na água, porque a economia vai crescer mais do que estão prevendo. E ele citou como exemplo esse ano que passou agora, né? Quando o crescimento previsto era de 0,7% até 1% no máximo e bateu em 3%. O presidente fala isso, eu até citava esse aspecto ontem com os nossos colegas aqui, né? Que a presidência da República, o Ministério da Fazenda, tem uma função também de animar a sociedade, né? O professor Delfim Neto sempre diz: economia é, dentre outras coisas, uma muito importante, confiança. Se o empresário confiar no país, ele investe. Se o funcionário confiar que vai ter emprego, ele financia um apartamento, financia um automóvel, consome mais e a roda vai girando, né? O presidente da República está só animando a torcida para fazer girar a roda da confiança, ou ele tem algum argumento que quem faz as projeções não está enxergando para imaginar que lá em dezembro a gente vai repetir o mesmo enredo do ano passado? Olha, Rafael, muito boa essa pergunta, porque a gente tem que separar a economia, que é uma ciência, né, social aplicada, da política, apesar dos dois temas ter uma relação direta, né? Nesse caso, o presidente está fazendo uma análise muito mais política do que econômica, né? A gente, em 2023, teve um PIB maior do que o esperado, muito mais por questões exógenas, ou seja, questões externas, macroeconômicas, e o desempenho do agro, do que efetivamente competência de gestão política e governamental, né? É um reflexo de outras variáveis, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, a expectativa de queda da taxa de juros americana. Isso faz com que tenha uma expectativa melhor para o mundo todo. Queda da taxa de juros no Brasil a partir do segundo semestre, né? Então, variáveis exógenas à gestão política, né, favoreceram o incremento do PIB. Esse ano, a gente vai ter que fazer uma gestão e uma análise com muita cautela, porque
A gente tem Estados Unidos ainda com uma perspectiva de baixar a queda da taxa de juros, né? Brasil ainda, nós tivemos uma pressão inflacionária em dezembro acima do esperado, né? E o governo vai ter que fazer a parte dele com os gastos do governo, porque se ele gasta mais, né, do que, ou seja, se ele não cumpre o déficit zero, como vem prometendo, gera inflação, e aí esse PIB que a gente está projetando é muito bom, acima do esperado para 2024, vai tudo por água abaixo. Então, eu acho que tem que ter bastante cautela com essa análise. Professor, vou passar agora para o Nelson Kobayashi, que vai participar dessa conversa também. Koba. Professor, muito bom dia, é um prazer falar com o senhor. A gente começou o ano em matéria de economia no nosso governo brasileiro discutindo agora a reoneração ou não da folha de pagamento, né? Há um argumento do governo, quando editou a medida provisória que volta a reonerar a folha gradualmente, falando que essa é uma medida mais do que necessária para alcançar a meta do déficit zero. Isso vai ser discutido agora, conforme disse o presidente do Congresso Nacional, que não sabe se devolve ou não ao MP, se vai devolver parcialmente, se vai discutir isso com os líderes das bancadas para que haja uma nova disposição do Congresso Nacional. Enfim, quero saber a sua avaliação sobre essa decisão que certamente vai impactar a nossa economia, ver se nós estamos falando dos setores que mais empregam no Brasil, esses que foram os beneficiados pela prorrogação da reoneração da folha, professor. Bom dia, Nelson, prazer falar com você também. Esse tema ele é muito importante porque, como o Rafael disse, né, a economia ela é uma geração também de expectativa, de otimismo, né, é uma ciência social aplicada, então você precisa demonstrar, o governo precisa demonstrar que ele tem boa vontade de fazer com que a economia fique mais pujante, fique mais forte, gere emprego, gera renda. E essa medida, né, de reonerar a folha, ela vai na contramão do que a gente tem visto no mundo todo, né, que é uma menor presença do Estado na economia, uma menor presença do Estado de forma direta nas empresas, né, o Estado mais como um parceiro do empresário, como um colaborador ali do empresário, para que ele gere emprego e renda para a população. No final do dia, quem gera emprego e renda num país são os pequenos e médios empresários, principalmente essa é a realidade aqui no Brasil, né? As grandes empresas também geram muito emprego, mas grande parte dessa massa da população estão empregados no pequeno comércio, na pequena indústria, né? Naquela pequena cidade ali do interior. Então a gente precisa olhar para isso, né? Quanto mais peso você coloca, porque as grandes empresas elas têm grandes linhas de crédito, elas têm a matriz que socorre, né? Então a gente precisa olhar para isso, né? Porque são empregos que o Brasil vem recuperando emprego desde a pandemia, recuperou 7 milhões de empregos, mas não vem numa velocidade esperada, né? Se a gente for comparar com o resto do mundo, Estados Unidos, Europa, não vem na mesma velocidade que o mundo vem recuperando, inclusive a América Latina. A América Latina vem recuperando mais empregos pós-pandemia do que, de uma forma geral, do que o Brasil. Então, é uma situação que a gente precisa olhar com bastante cautela, que pode sim impactar o cenário econômico de 2024. Agora, professor, para além dessa questão do déficit zero, que talvez seja o maior ou um dos principais desafios do governo agora em 2024, nós vamos passar muito provavelmente o ano todo acompanhando a segunda etapa da reforma tributária que envolve o imposto de renda do brasileiro. No começo da edição de hoje, nós chamamos uma reportagem não, na verdade foi a Beatriz Manfredini que entrou ao vivo trazendo informações para a gente, trazendo um estudo, um levantamento do Sindifisco, que aponta que se a tabela do imposto de renda tivesse sido corrigida nesses últimos anos, nós teríamos algo em torno de 29 milhões de contribuintes isentos. Hoje, nós não temos nem metade disso, praticamente, nem 15 milhões de pessoas isentas. Será que essa questão vai ser levada em consideração agora na discussão da segunda etapa da reforma tributária? Olha, Lívia, é muito bom esse questionamento porque precisa ser levado em conta, né? Eu costumo falar, né, quando debato reforma tributária no Brasil, principalmente academicamente, a forma como é feita a estrutura tributária brasileira, ela é esquizofrênica, né? Você tem um imposto de renda que não é racional para as pessoas que ganham, que têm uma menor renda, né, uma renda média para baixo, de pessoas que têm uma renda maior.
né? E eu acho que o debate ele vai além disso, porque a gente tem que analisar muito mais a função de tributar. Qual é a função do Estado de tributar? É de devolver isso como benefício para a população. Então, o que nós temos visto no Brasil como política nem de governo, tá, de Estado, nos últimos 40 anos, desde a década de 80, né, desde a redemocratização, ali meados da década de 80, o Estado não devolvendo nem a quinta parte daquilo que ele tributa. Né? Então, existe essa sensação de quem paga o imposto de que ele não tem esse retorno por parte do Estado. Então, precisa analisar não só o arcabouço, a política tributária, mas também qual é o benefício que que o Estado vai devolver para o cidadão brasileiro. Né? Bom, nós conversamos aqui no Jornal da Manhã com Hugo Garbi, economista, professor do Mackenzie. Professor, ótimo sábado, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço, bom final de semana. Obrigada, professor.